Olá, tudo bem com você? Bom, hoje vou continuar a leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, a partir da página 70, capítulo 8. Esse livro eu tô lendo ele em PDF, aqui no meu computador. Se você quiser ler o livro, me avisa, entra no meu grupo do Telegram. Eu tenho um grupo no Telegram, um grupo público que se chama Luz _ Crística. Para você achar ele na internet, ali no Telegram, você busca lá por Luz _ Crística, entra no grupo. Eu acho que eu não postei esse livro lá ainda porque ninguém me pediu. Se alguém entrar lá no grupo e falar, Leila, eu quero o livro A Verdade sobre os Anjos em PDF, aí eu posto lá, tá bom? Outra coisa, nesse grupo do Telegram tem outros conteúdos também, tá? Eu vou começar amanhã, domingo, fazer esse programa espiritual aqui, segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Tem vídeos aqui no meu canal explicando sobre isso, tá? Em todas as redes sociais, eu sempre posto em todas as redes sociais, tá? Então dê uma olhada no meu último vídeo que eu postei aqui, que tá falando sobre esse programa, que é para começar num domingo, eu vou começar amanhã. Se você quiser começar junto comigo, entra ali no grupo do Telegram. Ou você pode também começar no domingo que você quiser, tá? Mas tem explicação ali sobre isso, tá? Nesse grupo ali também do Telegram, eu postei lá esse arquivo aqui dos 10 portais secretos para a purificação da alma. Tem vídeos explicando sobre isso também, tá? Lá tá disponível no grupo lá. Tem esse decreto da fartura e da abundância, também tem vídeo meu aqui com a leitura desse decreto aqui, que é legal você baixar e fazer por todos os dias se você tá passando por problemas financeiros, quer melhorar a questão da tua prosperidade, tem lá. Tem também a limpeza, a oração de 21 dias de Miguel Arcanjo. Tem lá esse selo aqui também, a assinatura energética de Miguel Arcanjo, que é para ajuda a potencializar a presença dele, né? Tá, aqui também tá lá, tá? E tem outros conteúdos também, tem áudios, né, de leituras que eu fiz em áudio e daí eu postei lá também, tá? É bem bacana. Participe, convida seus amigos, aí vai ser muito bom. E vou pedir também, claro, para você curtir e comentar aqui esse vídeo, tá bom? Então, se você não gostar da minha maneira de ler aqui e quiser ler sozinho esse livro, me pede ali, entra no grupo do Telegram, pede o livro que eu posto lá pra vocês, tá bom? Então vamos começar? Me conta se você tá gostando do livro, porque eu também tô lendo junto com vocês, né? Então, eu tô gostando. Me conta aí nos comentários se você tá gostando, tá? Então vamos lá. Capítulo 8. Os anjos no tempo do Êxodo. O nascimento de Moisés. Passando-se o tempo, o grande homem, José, a quem o Egito tanto devia, desceu ao túmulo. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. E ele disse, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Êxodo 1, 8, 9. Foram expedidas ordens a fim de destruírem as crianças hebreias do sexo masculino ao nascerem. Satanás foi instigador disto. Sabia que um libertador deveria levantar-se entre os israelitas, levando o rei a destruir seus filhos. Esperava frustrar o propósito divino. Levando o rei a destruir seus filhos, esperava frustrar o propósito divino. Enquanto este decreto estava em pleno vigor, um filho foi nascido a Anrão e Joquebede. A mãe conseguiu esconder a criança, Moisés, durante 3 meses. Então, achando que não mais poderia conservar sem perigo, preparou uma pequena arca de junco, tornando-a impermeável por meio de betume e piche. E pondo nela a criança, colocou-a entre os juncos à margem do rio. Não ousou ficar para vigiá-la, com receio de que a vida da criança e sua própria vida se perdessem. Mas Miriam deteve-se perto, observando, ansiosa para ver o que seria de seu irmãozinho. E havia outros vigias. As orações fervorosas da mãe haviam confiado seu filho ao cuidado de Deus. E anjos invisíveis pairavam por sobre o seu humilde lugar de descanso.
Os anjos encaminharam a filha de Faraó para ali. Sua curiosidade foi provocada pela pequena cesta e, ao olhar para a linda criança que dentro estava, leu a história num relance. As lágrimas do bebê despertaram-lhe compaixão e resolveu que ele deveria ser salvo. Ela o adotaria como seu. Os anciãos de Israel foram instruídos pelos anjos de que o tempo para o seu libertamento estava próximo e que Moisés era o homem que Deus empregaria para realizar esta obra. Os anjos também instruíam a Moisés quanto a havê-lo Jeová escolhido para quebrar o cativeiro do seu povo, supondo que deveriam obter sua liberdade pela força das armas. Supondo que deveriam obter sua liberdade pela força das armas. Tinham ele a expectativa de levar o exército hebreu contra os exércitos do Egito. Moisés ficou na corte até a idade de 40 anos. Um dia, vendo um egípcio ferir um israelita, lançou-se para ele e matou o egípcio. Moisés imediatamente sepultou o corpo na areia. Ele escapou e fugiu rumo da Arábia. Depois de algum tempo, Moisés desposou uma das filhas de Jetro, e ali, ao serviço de seu sogro, como guardador de seus rebanhos, permaneceu 40 anos. Moisés em Midian. Pudessem os seus olhos de Moisés ser abertos, haveriam visto mensageiros de Deus, puros e santos anjos, inclinando-se amoravelmente sobre ele, lançando luz à sua volta. Enquanto dedicado a seus deveres, Moisés viu um arbusto cujo tronco, ramos e folhas ardiam, mas não eram consumidos. Aproximou-se para observar a maravilhosa cena, quando ouviu uma voz dirigida a ele, provindo do interior da chama. Era a voz de Deus. Havia sido ele na qualidade de anjo do concerto, quem se revelara aos patriarcas em outras eras. Moisés estremeceu, enchendo-se de terror, quando o Senhor o chamou pelo nome. Com lábios trementes, respondeu: Eis-me aqui. Foi advertido quanto a não aproximar-se do Criador com indevida familiaridade. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3, 4, 6. Com sua esposa e os filhos, Moisés pôs-se em caminho para o Egito. Em caminho, quando vinha de Midian, Moisés recebeu uma advertência assustadora e terrível a respeito do desagrado do Senhor. Um anjo apareceu-lhe de maneira ameaçadora, como se o fosse imediatamente destruir. Explicação alguma se dera. Moisés, porém, lembrou-se de que havia desatendido um dos mandos de Deus, cedendo à persuasão de sua esposa. Negligenciara efetuar o rito da circuncisão em seu filho mais jovem. Deixara de satisfazer a condição pela qual seu filho poderia ter direito às bênçãos do concerto de Deus com Israel. Zípora, temendo que seu marido fosse morto, efetuou ela mesma o rito. E o anjo então permitiu a Moisés que prosseguisse a jornada. Em sua missão junto a Faraó, devia Moisés ser colocado em posição de grande perigo. Sua vida unicamente podia preservar-se pela proteção de santos anjos. Enquanto vivesse, porém, na negligência de um dever conhecido, não estaria livre de perigo, pois que não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. Arão, sendo instruído pelos anjos, saiu ao encontro de seu irmão, de quem estivera tanto tempo separado, e encontraram-se em meio da solidão do deserto, perto de Horebe. Juntos viajaram para o Egito, e tendo chegado à terra de Gósen, puseram-se a congregar os anciãos de Israel. As pragas do Egito. Moisés e Arão foram os representantes de Deus perante um rei atrevido e desafiante, e diante de sacerdotes impertinentes e endurecidos na rebelião que se haviam aliado aos anjos maus. Faraó e os grandes do Egito não eram ignorantes em relação ao sábio governo de Deus. Uma grande busca estivera a brilhar através dos tempos, apontando a Deus e seu justo governo, bem como aos reclamos de sua lei. José e os filhos de Israel haviam difundido no Egito o conhecimento de Deus, embora os israelitas houvessem sido submetidos em cativeiro aos egípcios. Nem todos eram considerados como escravos, muitos ocupavam posições importantes e haviam testemunhado de Deus. Satanás
sabia muito bem que Moisés fora escolhido por Deus para quebrar o jugo da escravidão dos filhos de Israel. Consultou os seus anjos para decidir como agir para obter solução diante de um duplo propósito. Destruir a influência da obra de Deus realizaria através do seu servo Moisés, operando por intermédio de seus próprios agentes em contrafação à verdadeira obra de Deus. Exercer poder por sua obra através dos magos para criar uma influência que persistisse por todas as eras e destruísse na mente de muitos a genuína fé nos poderosos milagres e obras que Cristo executaria ao chegar a este mundo. Moisés e Arão entravam nos nobres salões do rei do Egito, ali perante o governador do reino mais poderoso então existente. Achavam-se os dois representantes da raça escravizada a fim de repetirem a ordem de Deus para o livramento de Israel. O rei pediu um milagre como prova de sua missão divina. Arão tomou agora a vara e lançou-a perante Faraó. Ela se tornou serpente. O rei mandou chamar seus sábios e encantadores, Êxodo 7:11, dos quais cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles, Êxodo 7:12. Os magos fizeram realmente suas varas transformar-se em serpentes, mas pela mágica, auxiliados pelo grande enganador, foram capazes de produzir esta aparência. Estava além do poder de Satanás transformar as varas em serpentes vivas. O príncipe do mal, possuindo, embora toda a sabedoria e poder de um anjo decaído, não tem o poder de criar ou dar vida. Isto é prerrogativa de Deus somente, mas tudo que estava no poder de Satanás fazer, ele o fez. Produziu uma contrafação. À vista humana, as varas tinham sido transformadas em cobras. Nada havia em sua aparência para distingui-las da serpente produzida por Moisés. Se bem que o Senhor fizesse com que a serpente verdadeira tragasse as falsas serpentes. Contudo, mesmo isto foi considerado por Faraó, não como uma obra do poder de Deus, mas como resultado de uma espécie de mágica superior à de seus servos. Faraó desejava justificar sua obstinação em resistir à ordem divina, e daí procurava ele algum pretexto para não tomar em consideração os milagres que Deus operava por meio de Moisés. Satanás deu-lhe exatamente o que ele desejava. Pela obra que operava por intermédio dos magos, fez parecer aos egípcios que Moisés e Arão eram apenas magos e encantadores, e que a mensagem que traziam não podia impor respeito como provinda de um ser superior. Assim, a falsificação de Satanás cumpriu seu objetivo de tornar ousados os egípcios em sua rebelião e fazer com que Faraó endurecesse o coração contra a convicção. Satanás esperava também abalar a fé de Moisés e Arão na origem divina de sua missão. Quando se operaram os milagres perante o rei, Satanás estava a postos para contrair a sua influência e impedir Faraó de reconhecer a supremacia de Deus e obedecer a sua ordem. Satanás fez tudo ao seu alcance para contrafazer a obra de Deus e resistir à sua vontade. O único resultado foi preparar o caminho para maiores exibições de poder e glória divinos, e tornar mais visíveis tanto para israelitas como para todo o Egito a existência e soberania do Deus verdadeiro e vivo. Aqui nesse livro tem várias menções a um outro livro aqui que se chama Patriarcas e Profetas. Eu nunca li esse livro, tá? Mas acho que existe algum livro com esse nome, Patriarcas e Profetas. Continuando. A tormenta, a sétima praga, chegou pela manhã conforme predito. Trovões e granizo com fogo misturado a eles destruíram todas as plantas, abateram as árvores e feriram homens e animais. Até então, nenhuma vida dos egípcios fora ceifada, mas agora a morte e a sua desolação ocorreram na trilha do anjo destruidor. Somente a terra de Gozem foi protegida. O Senhor, por meio de Moisés, deu instruções aos filhos de Israel relativas à partida do Egito, e especialmente para sua preservação no juízo por vir. Cada família, sozinha ou ligada com outras, deveria matar um cordeiro ou cabrito sem mácula e com um molho de isopo, espargir seu sangue em ambas as ombreiras e na verga da porta da casa, para que o anjo destruidor, vindo à meia-noite, não entrasse naquela habitação. Êxodo 12, 5, 7.
O Senhor declarou: passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Os filhos de Israel haviam seguido as orientações dadas por Deus, enquanto o anjo da morte passava de casa em casa entre os egípcios. Aqueles estavam prontos para a viagem. Por volta da meia-noite, todas as casas dos egípcios despertaram de seu sono pelo grito de dor. Temeram que todos viessem a morrer. Lembraram-se do clamor de angústia e lamentação que havia ouvido dos hebreus quando, desumano decreto de um rei cruel, fizeram matar a todos os bebês do sexo masculino tão logo estes nasciam. Os egípcios não podiam ver o anjo vingador, que entrava em cada casa e operava a morte, mas eles sabiam que era o Deus dos hebreus que os estava levando a enfrentar o mesmo sofrimento que haviam infligido aos israelitas. Cristo, o líder invisível de Israel. No Egito, espalhou-se a notícia de que os filhos de Israel iam avante em direção ao Mar Vermelho. Faraó reuniu suas forças e, acompanhado pelos grandes homens de seu reino, encabeçava o exército de ataque. Os hebreus estavam acampados ao lado do mar. Subitamente viram à distância a armadura luzente e os carros a moverem-se, pressagiando a guarda avançada de um grande exército. O terror encheu o coração do povo de Israel. Alguns clamavam ao Senhor, mas a grande maioria ia apressadamente a Moisés com suas queixas. Sua resposta calma e afirmativa ao povo foi: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. A maravilhosa coluna de nuvem tinha sido seguida como um sinal de Deus para prosseguirem, mas agora entre si discutiam se acaso não poderia ela prefigurar alguma grande calamidade, pois que não os havia a mesma conduzido pelo lado errado da montanha para um caminho intransitável. Assim o anjo de Deus pareceu à sua iludida mente como prenúncio da desgraça. Agora, porém, que o exército egípcio se aproximava, esperando deles fazer fácil presa, a coluna de nuvem levantou-se majestosamente para o céu. Passou sobre os israelitas e desceu entre eles os exércitos do Egito. Um muro de trevas se interpôs entre perseguidos e perseguidores. Os egípcios não mais puderam divisar o acampamento dos hebreus e foram obrigados a parar. Mas, intensificando-se as trevas da noite, o muro da nuvem se tornou uma grande luz para os hebreus, inundando o acampamento todo de claridade. Então a esperança voltou ao coração de Israel, e Moisés alçou a voz ao Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Anjos de Deus passaram pelo meio do exército egípcio e removeram as rodas dos seus carros. Os egípcios ficaram tomados de confusão e espanto, esforçaram-se por volta pelo mesmo caminho e fugir para a praia que haviam deixado. Moisés, porém, estendeu a vara e as águas acumuladas, sibilando, rugindo e ávidas de sua presa, uniram-se violentamente e tragaram o exército egípcio em suas negras profundidades. O líder dos israelitas era o poderoso general dos exércitos. Seus anjos, que cumprem a sua vontade, caminharam lado a lado com grandes exércitos de Israel, de modo que nada lhes pôde causar dano. Israel estava seguro. Entoaram então a sagrada canção de triunfo liderados por Miriam. Jesus era o anjo envolto na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite. Capítulo 9. Os anjos desde o Sinai até a tomada de Jericó. Os anjos nas peregrinações de Israel pelo deserto, os anjos nas peregrinações de Israel pelo deserto. Cristo foi o anjo apontado por Deus para ir adiante de Moisés no deserto, conduzindo os israelitas em suas viagens rumo à terra de Canaã.
Cristo foi o anjo apontado por Deus para ir adiante de Moisés no deserto, conduzindo os israelitas em suas viagens rumo à terra de Canaã. Durante todo o caminho, sob o comando de Deus, os israelitas encontraram água para saciar a sede, pão para satisfazer a fome e paz e segurança sob a sombra da nuvem durante o dia e da coluna de fogo à noite. Anjos ministravam em seu favor enquanto escalavam as rochosas alturas ou avançavam pelos agrestes trilhos do deserto. Deus manifestou seu grande cuidado e amor por seu povo ao enviar-lhes pão do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, ou seja, o pão provido pelos anjos. Israel no Sinai. E agora, diante deles, com solene majestade, erguia o monte Sinai a fronte maciça. A coluna de nuvem repousou em seu cume, e o povo, embaixo, espalhou suas tendas pela planície. Ali seria a sua morada durante quase um ano. À noite, a coluna de fogo assegurou-lhes a proteção divina. E, enquanto estavam entregues ao sono, o pão do céu caía suavemente sobre o acampamento. Logo depois de se acamparem no Sinai, Moisés foi chamado à montanha a encontrar-se com Deus. Sozinho subiu o íngreme e áspero caminho e aproximou-se da nuvem que assinalava o lugar da presença de Jeová. Israel ia ser agora tomado em uma relação íntima e peculiar para com o Altíssimo, falando da espessa escuridão que o envolvia, encontrando-se ele sobre o monte, rodeado de um acampamento de anjos. O Senhor deu a conhecer a sua lei. Deviam agora tomar-se disposições para o amplo estabelecimento da nação escolhida, sob a orientação de Jeová como seu rei. E me farão um santuário. Durante sua permanência no monte, Moisés recebeu instruções para a construção de um santuário, no qual a presença divina se manifestaria de modo especial. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Foi a ordem de Deus. O edifício era dividido em 2 compartimentos por uma rica e linda cortina. O véu, suspensa de colunas chapeadas de ouro, e um véu semelhante fechava a entrada ao primeiro compartimento. Estes véus, com uma cobertura interior que formava o teto, eram das mais belas cores, azul, púrpura e escarlata, lindamente dispostas, ao mesmo tempo que trabalhados a fios de ouro e prata, havia neles querubins para representarem a multidão angélica que se acha em conexão com o trabalho do santuário celestial e são espíritos ministradores ao povo de Deus na terra. Depois que a construção do tabernáculo foi completada, Moisés examinou todo o trabalho e o comparou com o modelo e com as instruções recebidas de Deus, e viu que cada parte estava de acordo com o modelo, então abençoou o povo. Deus deu o modelo da arca a Moisés, junto com instruções especiais sobre como deveria ser feita. Destinava-se ela a abrigar as tábuas de pedra, nas quais Deus gravara com seu próprio dedo os 10 mandamentos. Tinha o formato de um cofre, achando-se revestida interna e externamente de ouro puro. Era ornamentada com coroas de ouro na porção superior. A cobertura desta sagrada caixa era o propiciatório feito de ouro maciço. Em cada extremidade do mesmo estava fixado um querubim de ouro puro e sólido. Estavam um de frente para o outro, ambos olhando reverentemente para baixo em direção ao propiciatório. Isto representava todos os anjos celestiais olhando com interesse e reverência para a lei de Deus depositada na arca do santuário celestial. Esses querubins possuíam asas. Uma asa de cada anjo estendia-se para o alto, enquanto com a outra, cada um deles cobria o corpo. A arca do santuário terrestre era uma cópia da verdadeira arca no céu. A arca do santuário terrestre era uma verdadeira cópia da arca no céu. Ali, ao lado da mesma, permanecem anjos vivos, e em cada uma de suas extremidades, esses anjos cobrem com uma das asas estendida para o alto, o propiciatório, enquanto a outra asa é dobrada sobre seu corpo em sinal de reverência e humildade. Acima do propiciatório estava o Shekinah,
manifestação de presença divina. Entre os querubins, Deus tornava conhecida a sua vontade. Mensagens divinas às vezes eram comunicadas ao sumo sacerdote por uma voz da nuvem. Quando o Senhor não respondia por uma voz, permitia que os sagrados raios de luz e glória repousassem sobre o querubim à direita da arca, significando aprovação ou aceitação. Que interessante. Quando o Senhor não respondia por uma voz, permitia que os sagrados raios de luz e glória repousassem sobre o querubim à direita da arca, significando aprovação ou aceitação. Se as solicitações não fossem atendidas, uma nuvem repousava sobre o querubim da esquerda. Por meio de Cristo deveria cumprir-se o propósito de que era um símbolo o tabernáculo. Por meio de Cristo deveria cumprir-se o propósito de que era um símbolo o tabernáculo. Aquela construção gloriosa, com suas paredes de ouro reluzente refletindo em matizes do arco-íris, as cortinas bordadas com querubins, a fragrância do incenso sempre a queimar, a invadir tudo, os sacerdotes vestidos de branco imaculado e no profundo mistério do compartimento interior, acima do propiciatório, entre as figuras de anjos prostrados em adoração, a glória do Santíssimo. Em tudo Deus desejava que seu povo lesse o seu propósito com a alma humana. Era o mesmo propósito muito mais tarde apresentado pelo apóstolo Paulo, falando pelo Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,16. Junto mesmo do Sinai, Satanás começou a executar seus planos para subverter a lei de Deus, levando assim avante a mesma obra que iniciara no céu. Durante os 40 dias em que Moisés se achava no monte com Deus, Satanás esteve ocupado provocando dúvida, apostasia e rebelião, enquanto Deus escrevia a sua lei, a fim de ser confiado a seu povo do concerto. Os israelitas, negando sua fidelidade para com Jeová, estavam a pedir deuses de ouro. O universo inteiro foi testemunha das cenas do Sinai. Nos efeitos das duas administrações, viu-se o contraste entre o governo de Deus e o de Satanás. De novo, os habitantes destituídos de pecado de outros mundos viram os resultados da apostasia de Satanás e a espécie de governo que ele teria estabelecido no céu, caso houvesse sido permitido exercer domínio. Acaso nos maravilhamos de que a excelente glória provinda do Onipotente haja brilhado na face de Moisés com tal fulgor que o povo não tenha sido capaz de contemplá-la? A impressão de Deus estava sobre ele, fazendo-o parecer um dos reluzentes anjos do trono. Por todas as suas jornadas, quando se queixavam das dificuldades do caminho e murmuravam contra seus líderes, Moisés lhes dizia: suas murmurações são contra Deus, não fui eu que operei o seu livramento, mas sim Deus. Êxodo 16:8. Mas suas precipitadas palavras diante da rocha, tiraremos água, era uma admissão virtual daquilo de que eles o acusavam. O Senhor queria remover-lhes para sempre do espírito esta impressão, proibindo Moisés de entrar na terra prometida. Ali estava a prova definitiva de que seu líder não era Moisés, mas o poderoso anjo de quem o Senhor disse: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, porque o meu nome está nele. Êxodo 23, 20 e 21. A morte e ressurreição de Moisés. Moisés volveu da congregação e em silêncio pôs-se sozinho a subir na encosta da montanha. Naquela solitária elevação, pôs-se em pé, com vista clara, olhou para o cenário que se espelhava diante dele. Não era da vontade de Deus que alguém subisse com Moisés ao cume de Pisga. Ali estava ele, na presença de Deus e dos anjos celestiais. Os anjos também revelaram a Moisés que, embora ele se lembrasse,
Os anjos também revelaram a Moisés que, embora ele se lamentasse por haver pecado e não poder assim entrar na terra prometida, embora ele sentisse haver sido a causa do pecado de Israel, na verdade era o pecado deles próprios, com seu espírito queixoso e murmurador, o que havia levado a ele, Moisés, a desviar-se do correto e a cometer o pecado que agora o excluía da terra prometida. Os anjos lhe disseram que não era ele quem mais sofrera com o ocorrido, já que não sentia em seu coração maiores profundezas do pecado do povo. Cristo, sim, o seu líder invisível, era aquele contra quem havia um pecado. Os mensageiros celestiais também se referiram às ofertas sacrificais que tipificavam a crucificação de Cristo, abrindo diante da mente de Moisés os eventos que ocorreriam no futuro. Que cena deve haver se desenrolado no cume do Pisga quando a visão da crucificação foi apresentada a Moisés? As vistas panorâmicas que passaram diante dele permitiram-lhe presenciar os sofrimentos do anjo que conduziram os israelitas através do deserto, guiando-os em suas peregrinações do Egito a Canaã. Quando contemplou a ascensão do Salvador e pôde ver que ele próprio era um daqueles que abriam ao Senhor os portais eternos, que modificação ocorreu na expressão de seu rosto. Observou ele a purificação da terra pelo fogo e a limpeza de todo vestígio de pecado, de toda a marca de maldição, sendo renovada e entregue como possessão aos santos para sempre e sempre. Enquanto Moisés contemplava esta cena, regozijo e triunfo estampavam-se em sua face. Pôde compreender o significado de tudo que os anjos lhe haviam revelado. Sentiu-se parte de toda a cena posta diante dele. Depois de ter visto Canaã para sua satisfação, deitou-se, qual um guerreiro fatigado, para descansar. O sono veio sobre ele, mas foi o sono da morte. Anjos pegaram seu corpo e o sepultaram no vale. Os israelitas jamais poderiam encontrar o lugar onde fora sepultado. Satanás exultou que houvesse sido bem-sucedido em levar Moisés a pecar contra Deus. Por esta transgressão, Moisés colocara-se sob o domínio da morte. Se tivesse continuado fiel e sua vida não houvesse sido manchada por aquela única transgressão, deixando de dar a Deus a glória de ter tirado a água da rocha, poderia ele ter entrado na terra prometida e haver sido trasladado ao céu sem ver a morte. Miguel, ou Cristo, com os anjos, Miguel, ou Cristo, com os anjos que sepultaram a Moisés, desceram do céu, depois de haver ele permanecido na sepultura um breve tempo e o ressuscitaram. Miguel, ou Cristo. O poder da sepultura nunca havia sido quebrado, e todos os que se achavam no túmulo, Satanás reivindicava como cativos seus, para jamais serem libertos da tenebrosa prisão. Pela primeira vez estava Cristo para dar vida aos mortos, como o príncipe da vida e os seres resplandecentes se aproximassem da sepultura. Satanás ficou apreensivo pela sua supremacia. Com seus anjos maus, levantou-se para contestar a invasão do território que alegava ser de sua posse. Quando Cristo e os anjos se aproximaram da sepultura, Satanás e seus anjos surgiram junto dela e ficaram a guardar o corpo de Moisés, para que não fosse removido. Quando Cristo e seus anjos chegaram perto, Satanás resistiu à aproximação, mas foi compelido pela glória e poder de Cristo e seus anjos a recuar. Quando Cristo e seus anjos chegaram perto, Satanás resistiu à aproximação, mas foi compelido pela glória e poder de Cristo e seus anjos a recuar. Reclamou o corpo de Moisés por causa de sua única transgressão. Cristo, porém, mansamente o remeteu ao Pai, dizendo: "O Senhor te repreenda." Cristo disse a Satanás que sabia ter Moisés humildemente se arrependido do seu único erro, e que mancha nenhuma repousava sobre seu caráter, e que seu nome permanecia no livro celestial sem contaminação. Então Cristo ressuscitou o corpo de Moisés. Olha que legal. Balaão, o profeta apostatado. Mediante um de seus anjos, Deus apareceu de noite a Balaão, perguntando-lhe: "Quem são esses homens que estão contigo?" E Balaão disse a Deus: "Balaque, filho de Zippor,
rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora a amaldiçoamo. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. O anjo contou a Balaão que os filhos de Israel eram conduzidos sob bandeira do Deus do céu. Nenhuma maldição humana poderia retardar seu progresso. Pela manhã, Balaão ergueu-se e relutantemente disse aos homens que retornassem a Balaque, pois o Senhor não lhe permitira acompanhá-los. Então Balaque enviou outros príncipes que ocupavam posição mais elevada que os mensageiros anteriores. Desta vez, o chamado de Balaque era mais urgente. Rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei. Então Balaão respondeu: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor. Vou ler de novo. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Números 22, 16, 18. Segunda vez foi Balaão provado. Provado. Ele anelava condescender com o pedido do rei, e se bem que a vontade de Deus já lhe houvesse tornado definitivamente conhecida, insistiu com os mensageiros para que ficassem, a fim de que pudesse consultar outra vez a Deus. E isso como se o seu ser infinito fosse um homem, para ser persuadido. Um anjo foi enviado a Balaão para dizer-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Balaão recebera a permissão de ir com os mensageiros de Moabe, se viessem pela manhã chamá-lo, mas contrariados com sua demora, esperando nova recusa, partiram em viagem para seu país sem consulta com ele. Toda desculpa para condescender com o pedido de Balaque fora agora removida, mas Balaão estava decidido a obter a recompensa. E tomando o animal em que estava habituado a viajar, pôs-se a caminho. Temia que mesmo agora a permissão divina fosse retirada e avançou ansiosamente, inquieto e receoso de que, alguma maneira, deixasse de ganhar a cobiçada recompensa. A ira de Deus acendeu-se contra Balaão por ser atrevido jogo com o céu. Então o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. O animal viu o mensageiro divino, que não era, contudo, percebido pelo homem, e desviou-se da estrada para o campo. Com pancadas cruéis, Balaão o trouxe novamente pelo caminho. Outra vez, porém, em um lugar estreito entre duas paredes, o anjo apareceu e o animal, procurando evitar a figura ameaçadora, apertou o pé do seu dono contra a parede. A raiva de Balaão não teve limites, e com o bordão espancou mais cruelmente do que antes o animal. Deus abriu então a boca deste e pelo mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Que te fiz eu, disse o animal, que me espancaste estas 3 vezes? Furioso por ser assim estorvado em sua visão, Balaão respondeu ao animal como se teria dirigido a um ser racional. Por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Nossa. Abrem-se agora os olhos de Balaão e ele vê em pé o anjo de Deus, com a espada desembainhada, pronto para o matar. Aterrorizado, inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. O anjo lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviar adiante de mim, na verdade que eu agora te mataria. Se ela não desviar de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria. Quando viu o mensageiro de Deus, Balaão exclamou aterrorizado: pequei, que não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Quando viu o mensageiro de Deus, Balaão exclamou aterrorizado: pequei,
porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Depois que o anjo advertiu fortemente a Balaão contra a satisfação dos desejos dos moabitas, permitiu-lhe seguir o seu caminho. Balaque encontrou Balaão e perguntou por que tardara tanto em vir ao ser solicitado. Balaão respondeu: eis-me perante ti. Explicou-lhe então que não tinha autoridade para dizer coisa alguma. Falaria aquilo que Deus pusesse em sua boca e nada além disso. Números 22, 38. Balaão encomendou o sacrifício de acordo com os ritos religiosos. Deus enviou seu anjo para encontrar-se com Balaão para dar-lhes as palavras que deveria proferir, tal qual fizeram anteriormente, quando Balaão se achava inteiramente a serviço do Senhor. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão, alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Números 23, 5, 7 e 8. Balaque achava-se desapontado e irado, exclamou: que me fizeste? Chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Números 23, 11. Pensou que a impressionante aparência do acampamento de Israel impedira que Balaão proferisse a maldição. Imaginou que se levasse o profeta a um ponto em que a visão de Israel não fosse tão vantajosa, seria possível obter a maldição. Uma vez mais, em Zofim, Balaão ofereceu sacrifícios queimados e pôs-se em comunicação com o anjo de Deus. Novamente, o anjo lhe ordenou o que deveria dizer. Josué conduz Israel a Canaã. Os israelitas prantearam sentidamente seu finado líder, Moisés, e 30 dias foram dedicados a cerimônias especiais em honra à sua memória. Josué agora o reconhecido líder de Israel. Josué era agora o reconhecido líder de Israel. Expediram-se agora ordens a fim de se apontarem para o avanço. Partindo de seu acampamento, o povo desceu à margem do Jordão. 4 anjos celestiais sempre acompanhavam a arca de Deus em todas as suas peregrinações para guardá-la do perigo e cumprir toda a missão que deles se requerer em relação à arca. Jesus, o Filho de Deus, seguido de anjos celestes, colocou-se à frente da arca quando esta desceu ao Jordão. As águas se dividiram em sua presença. Cristo e os anjos permaneceram junto à arca e os sacerdotes no leito do rio, até que todo Israel passou pelo Jordão. Se os olhos de Josué houvessem sido abertos e ele tivesse suportado a visão, teria contemplado os anjos do Senhor acampados em torno dos filhos de Israel. O treinado exército de Deus viera para combater em favor do povo de Deus, e o capitão do exército do Senhor achava-se ali para comandar. Quando Josué se deparou dos exércitos de Israel, tendo em vista meditar e orar pela especial presença de Deus para assisti-lo, viu um homem de notável estatura, revestido de aparatos militares com uma espada na mão. Este não era um anjo comum, era o Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, vou ler de novo. Quando Josué se deparou dos exércitos de Israel, tendo em vista meditar e orar pela especial presença de Deus para assisti-lo, viu um homem de notável estatura, revestido de aparatos militares com uma espada na mão. Este não era um anjo comum, era o Senhor Jesus Cristo, aquele que conduzira os hebreus através do deserto. Envolvera-se na coluna de fogo à noite e na coluna de nuvem durante o dia. O lugar tornara-se sagrado em virtude de sua presença, pelo que Josué recebeu a ordem de descalçar-se. Tomado de assombro, Josué caiu sobre o seu rosto e adorou, e ouviu esta segurança: tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. E recebeu instruções para a tomada da cidade. Isso está em Josué 6:2 e está nesse livro aqui, Patriarcas e Profetas.
O comandante do exército do Senhor não se revelou a toda a congregação. Comunicou-se apenas com Josué, que por sua vez relatou a história da entrevista aos hebreus. Competia agora a estes crer ou não nas palavras de Josué, seguir as instruções apresentadas por este em nome do capitão do exército do Senhor, ou rebelar-se contra suas instruções e negar sua autoridade. Eles não podiam ver o exército de anjos dirigidos pelo Filho de Deus. Que interessante, né? A tomada de Jericó. O capitão do exército do Senhor veio do céu para conduzir os celestiais exércitos no ataque da cidade. Anjos de Deus tomaram as maciças muralhas e as puseram por terra. Cristo e os anjos acompanharam a arca em seu trajeto em volta de Jericó. E finalmente derrubaram as maciças muralhas da cidade, entregando-as nas mãos dos israelitas. Quando Jericó caiu, nenhuma única mão humana tocou nos muros da cidade, pois os anjos do Senhor destruíram as fortificações e penetraram na fortaleza do inimigo. Não foi Israel, senão o capitão do exército do Senhor quem tomou a cidade, mas Israel teve uma parte a desempenhar, demonstrando fé no capitão de sua salvação. Se um único guerreiro houvesse aplicado sua força contra as muralhas, a glória de Deus teria sido diminuída e sua vontade frustrada. Se um único guerreiro houvesse aplicado sua força contra as muralhas, a glória de Deus teria sido diminuída e sua vontade frustrada. O trabalho foi deixado a cargo do Todo-Poderoso. Se os alicerces da muralha se estendesse até o centro da terra e sua altura houvesse chegado até a abóbada celeste, o resultado haveria sido exatamente o mesmo, quando o capitão do exército do Senhor conduziu suas legiões de anjos no ataque. Bom, eu li até a página 87, o capítulo 8 e 9. No próximo vídeo, que eu não sei quando que eu vou fazer, eu vou ler o restante, mas eu tô adorando agora que tá começando a fazer sentido esse livro pra mim. Gratidão. Bom, então se você quiser o livro em PDF, entra no meu grupo ali do Telegram e me pede que daí eu posto ali o livro pra você, tá bom? E por favor, coloca ali nos comentários se você tá vendo esse vídeo, se você tá gostando do livro, faça ali os seus comentários, só para eu saber se tá chegando até alguém essa leitura minha, porque agora que tá fazendo sentido pra mim, porque que eu senti uma inspiração divina que era pra eu ler esse livro. Eu acho que eu contei no primeiro vídeo, né, que esse livro apareceu pra mim do nada e quando eu vi eu senti assim uma coisa falando assim, algo assim falando pra mim que era pra eu ler esse livro. E agora, eu lendo o livro, eu tô começando a entender por quê. Muito interessante, né? Gratidão. Até mais.